Olá, amigos e amigas. Meu nome é Adriana Cronenberg. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, desse grande evento. O trabalho que eu vou apresentar é parte da minha tese de doutorado, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 2003. Essa parte do trabalho eu falo sobre o entrelaçamento entre memória e história. Eu analiso narrativas de luta, resistência e mudança na cidade de Nova Iguaçu nas décadas de 1970 e 1980. Os movimentos sociais estavam diretamente relacionados à Igreja Católica, e essa igreja, que influenciada pela teologia da libertação, representou uma resistência no período de autoritarismo que foi a ditadura civil e militar no Brasil, que ocorreu após o golpe militar de 1964, né? O estudo buscou compreender as narrativas dos militantes sociais desse período foram entrevistados, e a ideia é preservar a memória e inspirar novos movimentos sociais que promovam a dignidade da população, não só de Nova Iguaçu, mas das grandes periferias brasileiras como um todo. Os objetivos, né? Os nossos objetivos foram discernir as sementes da continuidade das lutas pelos direitos sociais diante da persistência das desigualdades na sociedade brasileira, desvendar as narrativas de lutas sobre os movimentos sociais da cidade de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil, analisar as relações da Igreja Católica e especialmente do bispo Dom Adriano Hipólito, que foi bispo de Nova Iguaçu durante os anos de 66 e 94, anos que correspondem ao período, mais ou menos o período de ditadura civil e militar aqui no Brasil, e valorizar as narrativas orais como fontes de conhecimento histórico e resgatar a memória desses movimentos sociais. A justificativa para esse trabalho, né? As histórias compartilhadas pelos militantes sociais em Nova Iguaçu durante as décadas de 70 e 80 oferecem valiosas e variadas percepções das lutas, vitórias e perdas e contribuem significativamente para a compreensão da resistência que houve aqui no Brasil à ditadura civil e militar. Preservar a memória para compreender o passado e inspirar ações sociais em prol da dignidade da pessoa humana. Foram as fontes, né? As principais fontes utilizadas foram entrevistas com militantes sociais que trabalharam com Dom Adriano. Tá? A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética da PUC e seguiu as precauções necessárias ao lidar com seres humanos. Os entrevistados estão listados na tabela abaixo. Nós entrevistamos a médica Analice Pereira Belávica, a professora Dilceia Naum, o médico José Noronha, a médica Lúcia Souto, o médico Nelson Naum e os padres Bruno e Mateu, que trabalharam junto com Dom Adriano nos movimentos sociais de Nova Iguaçu das décadas referidas. Os entrevistados foram identificados por seus ofícios e nomes, pois todos foram informados sobre o estudo e deram consentimento para a inclusão dos seus nomes na pesquisa e no trabalho. As entrevistas foram a espinha dorsal do estudo e foram conduzidas seguindo um roteiro guiado. A metodologia. A metodologia utilizada foi a metodologia da história oral, essencial na pesquisa, registrando as interações entre pesquisadora e os entrevistados, e foram feitas através da plataforma digital Zoom, devido à necessidade de distanciamento por causa da pandemia da Covid-19. As perguntas foram apenas orientadoras, mas foi permitido que os entrevistados compartilhassem suas histórias e pensamentos livremente. Vamos para a discussão bibliográfica, né? As análises das entrevistas considerou as ideologias dos entrevistados, por isso foi adotada a abordagem dialógica de Mikhail Bakhtin.
As entrevistas também foram examinadas à luz das histórias da vida dos entrevistados, do contexto histórico, das lutas sociais e das intenções dos narradores. Além disso, a pesquisa incorporou contribuições teóricas de autores como Portelli, Bose, Le Goff, Proust, Ricoeur e Henri Lefebvre. O estudo valorizou as narrativas orais como fontes essenciais de conhecimento histórico, ouvindo vozes dos agentes de mudança e transformando sua experiência em história. As narrativas dos militantes de Nova Iguaçu enriquecem a compreensão do passado e do presente, contribuindo para o conhecimento da história local e suas implicações na história brasileira como um todo. Esperanças, memórias, tempos e representações na construção histórica das lutas em Nova Iguaçu. Na obra História e Memória, de 1990, Jacques Le Goff destacou a importância da memória como fonte histórica e a complexa relação entre história e memória ao longo da história ocidental. O autor convida a considerar o passado através da lente da memória, reconhecendo que a história é moldada pelas lembranças e percepções. Le Goff destacou que a ciência histórica difere das ciências exatas e da vida, ressaltando que as noções de presente e passado são construções sociais. Ele argumentou que o interesse do passado está em iluminar o presente para se aproximar da verdade histórica. O trabalho também analisa as contribuições de Henri Lefebvre no sentido das representações, porque o que os convidados afirmam lembrar são representações que eles têm daquilo que eles realmente fizeram. E nós precisamos fazer uma análise da ideia de representação para dar continuidade ao estudo e nos fixarmos no conselho de Lefebvre de que a gente deveria compreender as representações sempre no reino do possível. União com a população, a união com a população nas lutas populares, a chegada dos militantes em Nova Iguaçu, uma vez que esses militantes, excetuando o Dilceia Naon, esses militantes não eram originários da cidade de Nova Iguaçu, eles eram originários principalmente da cidade do Rio de Janeiro e principalmente da Itália, porque eram padres vindos da Itália. A primeira entrevistada foi Lúcia Souto, uma médica que é ativa nas redes sociais até hoje, foi deputada estadual pelo estado do Rio de Janeiro e continua na luta pelos movimentos sociais no Brasil. O segundo entrevistado foi José Noronha, também é médico, lutou pela saúde em Nova Iguaçu ao lado do bispo Dom Adriano, foi casado com Lúcia Souto e destacou os postos de saúde que eles ajudaram a fundar em Nova Iguaçu durante as décadas de 70 e 80, ajudando a minimizar o sofrimento da população daquela cidade e da Baixada Fluminense como um todo em relação à carência do direito social saúde. Outro entrevistado foi o Padre Mateu, que veio com uma missão para o Brasil e foi destacado para o Rio de Janeiro, e ele trabalhou ativamente pelos movimentos sociais ao lado de Dom Adriano Hipólito, o grande ícone da resistência de Nova Iguaçu durante a ditadura civil e militar. O padre Mateu destacou que a presença dos médicos foi fundamental para transformar o movimento de amigos de bairros, né, que ele trouxe bastante força e eficácia como um motivo de uma intenção de conscientização e engajamento. Ele também ressaltou a presença da diocese e do movimento dos amigos de bairros, das comunidades locais, observando que todas as sedes do MAB estavam dentro das próprias igrejas. Temos também a médica Ana Alice, né, que iniciou a sua militância ainda quando era estudante de medicina. Ela fez a opção por ingressar na militância política motivada pelo encarceramento e tortura de alguns de seus colegas e conhecidos,
Ela compartilhou o seu envolvimento no movimento político durante um período de forte repressão, caracterizado por tortura e prisão de opositores políticos à ditadura civil e militar. Apesar dos desafios e riscos envolvidos, ela optou por lutar por justiça e destacou a intensidade da sua militância, às vezes renunciando à vida acadêmica para se dedicar ao movimento. Ao chegar à região, ela se uniu a outros médicos que já ali estavam, como a Lúcia Souto, José Noronha, e percebeu logo e entrou logo no engajamento e militância na Baixada Fluminense em conformidade para a construção de um movimento que se aproximasse do que estava acontecendo na região do ABC Paulista, que estava efervescendo nesse momento da história do Brasil, e ela achou que a Baixada Fluminense ainda não estava nesse nível de engajamento e que precisava se engajar mais. Agora sim, vamos falar do Padre Bruno, né? Que ele foi inicialmente destinado a trabalhar na Argentina, mas depois ele foi enviado à cidade do Rio de Janeiro, depois foi para Nova Iguaçu e trabalhou arduamente ao lado de Dom Adriano Hipólito. Tanto o Padre Mateu como o Padre Bruno é, faleceram durante o período de constituição desse trabalho. O Padre Bruno mencionou também um movimento de defesa de uma área verde que chamou a atenção do governador, porque inicialmente ele trabalhava na cidade do Rio de Janeiro, né? E ele foi se envolver num movimento que defendia uma área verde na cidade do Rio de Janeiro, e esse envolvimento dele nessa movimentação política chamou a atenção do governador e, posteriormente, chamou a atenção de Dom Eugênio Salles, que era o cardeal que foi um cardeal brasileiro e a ser bispo emérito do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Aconteceu que começou a haver uma relação meio áspera entre o Padre Bruno, entre o grupo do Padre Bruno e o Dom Eugênio Salles, né? Mas o Padre Bruno disse que, apesar das desconfianças de muitos intelectuais de esquerda sobre a postura do Dom Eugênio, o Dom Eugênio sempre valorizou muito o aspecto social, embora acreditasse que ele é que deveria liderar as ações e não os outros padres da sua diocese. O Padre Bruno também teve envolvimento na luta pelos direitos trabalhistas no Brasil, né? Apesar da oposição de autoridades religiosas, ele e seus colegas apoiaram greves e protestos dos trabalhadores, oferecendo comida, dinheiro e recurso durante as greves. Ele também abordou a controvérsia em torno da teologia da libertação, defendendo sua importância para o engajamento da Igreja nas questões populares. Além disso, abordou a grande questão da Baixada Fluminense, que é a violência, né? E ele descreveu isso como se fosse a violência, como se fosse uma mistura de elementos políticos, repressão, criminalidade, e destacou a influência de Dom Adriano na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Considerações. O estudo buscou desvendar como foram coletadas e analisadas as narrativas dos entrevistados, explorando os desafios e oportunidades de lidar com a subjetividade presente em suas palavras. Destaca-se a importância de preservar a memória coletiva como uma ferramenta de resistência e de celebração das histórias de luta dos militantes sociais. O artigo interpretou excertos de entrevistas, revelando relatos de indivíduos que estiveram na linha de frente de movimentos sociais na cidade de Nova Iguaçu, destacando o papel crucial da Igreja Católica naquele período, liderada por Dom Adriano Hipólito, no apoio às causas populares. Ao longo do trabalho, as entrevistas se tornaram pontes entre o passado e o presente, revelando as memórias daqueles que viveram e testemunharam tempos difíceis. Este trabalho pretende contribuir para uma compreensão mais rica dos desafios, triunfos e eventos que deram forma à região, perpetuando memórias que transcendem as páginas deste trabalho. Aqui estão as referências. Muito obrigada.